E aí, meninos, vamos começar língua portuguesa agora, apostila volume 2, página 24. Eu pedi que vocês realizassem para mim as atividades de fixação sobre encontro vocálico, ditongo, certo? Vamos lá. Palavras de cá para lá. Exercício número 1. Releia este trecho do poema. Resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar. Salto. Letra A. Copie as palavras destacadas no texto. Percebemos que temos duas palavras, certo? Louco e pouco. Letra B. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? São as vogais O e U. Louco, pouco. Letra C. Separe as palavras em sílabas. Vamos lá. Louco, louco. Pouco, pouco. Percebemos então que essas duas palavras possuem encontros vocálicos, ou seja, quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, dizemos que ocorre um encontro vocálico. Letra D. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, nas duas palavras, as letras O e U ficaram na mesma sílaba. Portanto, quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o ditongo, certo? Ou seja, é o encontro de duas vogais, dois sons vocálicos na mesma sílaba. Número 2. Leia um trecho de uma história da Rosinha, que faz parte da turma do Chico Bento. Rosinha, hein? Como fiquei gostando do Chico. Vamos lá. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Tá apaixonada. Vamos lá? Exercício número 3. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Letra A. Segundo a ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras, como a palavra em destaque deve ser escrita? Nós lemos apaixonada e o correto é apaixonada. Letra B. Porque na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I. O que acontece? Os personagens de Chico Bento caracterizam uma história que se passa onde? Na zona rural. São personagens caipiras, certo? E como que é o modo caipira de se falar? É aquele modo em que você, às vezes, engole algumas letras e acaba falando de forma errada, como na fala tá apaixonada. Então, o que você deve responder? Que o autor buscou reproduzir o jeito de falar da personagem como sendo caipira, ou seja, nesse modo de falar ocorre a omissão do som de algumas letras que aparecem na palavra escrita. Portanto, você deve ter respondido o quê? Que o autor buscou reproduzir o jeito de falar caipira, onde ocorre a omissão de algumas letras diferente da palavra escrita. Letra C. Separe as palavras em sílabas. Aí temos a forma correta da palavra apaixonada. Separando em sílabas, apaixonada. Letra D. Há encontro vocálico nessa sílaba, ou seja, há o encontro de dois sons vocálicos em alguma dessas sílabas? Sim, observa aqui, a, pai, então, sim. Letra E, as letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim, estão, a, no, pai. Portanto, o encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela semivogal I.
que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Lembram quando eu expliquei para vocês a diferença entre vogais e semivogais? Que vogais são A, E, I, O, e semivogais são I e U. E principalmente em um ditongo, a semivogal é aquela que acompanha a vogal que forma a sílaba, correto? Por exemplo, apaixonada. P com A forma a sílaba pá. O I acompanha a sílaba pá, portanto é uma semivogal e ela acaba sendo muitas vezes suprimida. O que é suprimida? Ela não é pronunciada. Foi isso que a personagem na história em quadrinhos fez. Ela disse apaixonada, sendo que a forma correta é apaixonada. Número 4, assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Vamos lá. Vocês devem ter assinalado quais palavras? Mistério, baixa, torneira, noite, violão. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feitas pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão de vogal? Vamos lá. Mistério, baixa, torneira, última, noite, violão. Quais vocês não perceberam a pronúncia da semivogal I? Vamos novamente? Mistério, baixa, torneira, noite, violão. Então foram as palavras baixa e torneira, porque muitas vezes pronunciamos essas duas palavras errado. Não damos ênfase à vogal I, à semivogal I. Então, às vezes pronunciamos baixa ao invés de baixa e torneira ao invés de torneira. Número 5. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Nós temos o quê? Tesouro, caixa, fogueira. Correto?